E aí galera, beleza? Então, eu tava com intenção de dar uma pausinha nos vídeos durante uma semana, até para descansar e para rever algumas coisas quanto ao formato do canal e tal, tudo mais. Mas uma coisa que aconteceu hoje não tinha como deixar passar, o fato de que a PEC 55, ex-PEC 241, passou no segundo turno do Senado, passou com 56 votos contra 13, mais um voto do presidente, que é do Renan Calheiros. E agora no segundo turno ela foi aprovada. Essa é uma lei que não precisa de sanção do presidente. Vão ser discutidos dois destaques que foram colocados nela, mas assim que for aprovada a redação final e findada as discussões sobre esses dois destaques, ela já entra em vigor. Existem duas coisas que devem ser observadas nesse fato, que são dois pontos que chegam a ser antagônicos um do outro, um ponto bom e um ponto ruim. Qual que é o ponto bom? Você vai me perguntar. O ponto bom é que a esquerdalha, os esquerdistas estão chorando lágrimas de sangue nesse momento, e isso que foi uma coisa excelente que aconteceu, porque eles viram que não adianta, porque se alguém ainda tinha dúvida de que essa emenda constitucional iria passar, se alguém ainda tinha esse tipo de dúvida, sinceramente é uma pessoa muito ingênua, porque basta a gente ver o quanto a esquerda moderada, o centro, os partidos de centro-esquerda e o bloco do centrão articulou para fazer essas votações antes do fim do ano, tanto a da PEC, do teto de gastos, quanto a da reforma da Previdência, o quanto eles têm articulado, até mesmo antes de sair as delações serem homologadas de uma forma expressiva, na verdade, porque até agora só tivemos vazamentos, ela ainda não foi homologada, não foram apresentados aos ministros da Justiça, principalmente ao Teori Zavascki, ainda não foi apresentado para homologação. E mesmo tendo esse cabo de guerra travado entre a esquerda moderada e o centro, eles estão fazendo de tudo, tanto que o Renan atrasou de todas as formas o seu afastamento justamente por isso. Houve com certeza, absolutamente houve algum tipo de acordão sobre o afastamento, a votação do afastamento do Renan, que acabou sendo cancelado, e ele conseguiu colocar em pauta a votação da PEC. Tem sempre a sombra da lei de abuso de autoridade, que eles estão usando sempre como uma forma de intimidar os juízes, de intimidar o judiciário, né, quanto às investigações, ou seja, sempre esse fantasma. Então a gente vê o desespero que eles tiveram para fazer, todo o trabalho que eles tiveram para poder votar e passar essa proposta de emenda constitucional. E isso é bom para mostrar para esses esquerdistas que não adianta eles quererem tentar pressionar simplesmente usando de falsos artifícios, usando falsos argumentos, como foi o argumento que eles levantaram, um argumento errôneo, e que eles ainda batem nessa tecla de uma forma tão sucinta, de uma forma tão incansável, que é o fato da educação e da saúde serem os mais prejudicados, o que não é verdade. Se a gente for observar a bem da lei, da redação da lei, não são os maiores prejudicados. Mas
eles não enxergam de forma nenhuma não enxergaram de forma nenhuma os verdadeiros furos que tem nessa lei, que ela mais parece uma peneira, de tão furada que ela é, e por onde vai escoar todo o dinheiro público, mas disfarçadamente, sem levantar muita suspeita. Ou seja, é uma cortina de fumaça, é como se fosse tapar o sol com a peneira, né? Porque vai continuar tendo os gastos exorbitantes, já que os repasses para as estatais não dependentes, repasses extraordinários, entre outras coisas, não serão afetadas por essa lei. Ou seja, eles podem disfarçar deliberadamente qualquer outros gastos, como repasses a estatais não dependentes, e continuar a festa do jeito que eles estavam fazendo, né? Ou seja, existem tantos furos nessa lei, mas só que os esquerdopatas, eles se atentaram somente a único ponto em que na verdade não vai sofrer nenhum mal. Usaram todo um aparato pseudo-intelectual para poder endossar essa ideia deles, e que acabou demonstrando ineficaz, porque não deu em nada. A verdade é essa, e isso é muito bom. Esse ponto é bom ver eles sendo contrariados, eles chorando amargamente, vendo que os seus argumentos simplesmente são argumentos furados e que ninguém engole mais e que não adianta nada. Eles podem chorar, podem espernear. Hoje eu vendo o Lindbergh fazendo a declaração dele, mais uma vez. Lindbergh está de parabéns, porque ele consegue falar asneiras de uma forma tão grande que ninguém no Senado, eu acredito, se compara a ele com o tamanho da capacidade que ele tem de falar e não falar nada. Isso é uma coisa que eu reconheço. Força de vontade, de querer valer a sua opinião, ele tem, mas infelizmente ou felizmente é uma opinião furada, sem embasamento nenhum, e que ele ainda insiste em sustentar, principalmente quando ele fica querendo evocar uma imagem de golpe, né? Evocar essa imagem usando tantos outros termos, igual ele usou na votação do impeachment, como por exemplo chamando a atenção para a imagem do Getúlio Vargas, dizendo que ele sofreu um golpe, sendo que ele cometeu o golpe contra o Estado. Então é aí que a gente vê, né, a incoerência das pessoas. Porém, o ponto ruim, e que eu já falei aqui justamente, é isso. Ela é simplesmente uma forma de tapar o sol com a peneira. Os gastos com certeza continuarão, tanto que eles já começaram a gastar por conta antes mesmo da sanção da PEC, porque eles já sabiam que ela ia passar, então começaram a gastar por conta, com ar-condicionado, televisão nova, reforma, vários políticos de várias cidades, vários vereadores aí e prefeitos aprovando aumentos salariais e tudo mais. Então, assim, não vai adiantar muita coisa essa PEC, porque eles já estão demonstrando que eles não vão respeitar esses limites. Para eles, tanto faz como tanto fez. E, como eu disse, os pontos maiores que deveriam ser fechados, os pontos maiores que deveriam ser completamente cerceados, que são os repasses às estatais não dependentes, até porque essas, por serem exatamente não dependentes, por terem a capacidade de gerar os seus próprios recursos de sustento, elas não precisam de repasse governamental, simplesmente têm que devolver ao governo. Teriam, né? Eu acredito que a maior solução seria a privatização, dessas estatais, entre outras estatais e outros serviços estatais também, né? Como, por exemplo, os Correios, porque como pode uma empresa que não tem nenhuma concorrência dar tanto prejuízo como os Correios dão? O Correio é uma das estatais que mais dá prejuízo no Brasil. A Petrobras, que é simplesmente uma máquina de lavar dinheiro, só isso. E a gente teve como comprovação aí todo esse escândalo da Lava Jato, aí, o escândalo da Petrobras.
e entre outras estatais que servem somente para lavagem de dinheiro e para manter um status de verdadeiros czares. É isso que eles são. Os nossos governantes vivem vidas de marajá e de czares, enquanto a sociedade, o povo em si, continua sendo massacrado, pisoteado por uma carga tributária abusiva, continua sendo massacrado por juros altíssimos e tendo que sobreviver com um piso salarial baixíssimo, um piso salarial qual não dá, às vezes o cidadão não consegue fazer nem a cesta básica e manter a sua casa. Então, é de se pensar, realmente a gente vem aí alguns tempos difíceis, isso você pode esperar com essa PEC. Essa PEC ela não vai servir para porcaria nenhuma, não vai mudar nada, mas pelo menos para uma coisa serviu, para fazer a esquerda chorar lágrimas de sangue.